conceito de cultura popular é amplo e engloba vários aspectos. Mas uma coisa é unanimidade. A cultura popular brasileira é rica e muito diversificada, ganhando um colorido e sotaque típicos de cada região. O Estação Livre de hoje faz um passeio por diferentes manifestações da cultura do nosso povo e discute a memória que mantém vivas essas tradições. Olha bem pra sua saia tá curtinha, tá faltando panarinho, oi nega. Jongo é uma manifestação negra, aqui brasileira, que foi iniciada no século XIX nas fazendas de café. Dia desse passado eu passei em Piracicaba. Antigamente falava que era macumba, né? Não é macumba, é tradicional o batuque. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós. Cultura é investimento. Povo que não tem cultura não é povo, tá? Então, quem não cuida do seu passado não é digno do seu futuro. A capoeira, para mim, é baseadamente a minha vida toda. O meu respirar, o meu levantar. O fandango mais tradicional, ele conta muito sobre pesca, sobre amores, né, sobre pessoas, né, mata, natureza, passarinho, né, essas coisas assim. Sorte. Cachoeira significa agora eu vou falar, agora eu cheguei para dar o meu recado aqui. Vamos começar! A essência do baile funk é o baile de rua, né? Então começou com sons de carro, um paredão, o pessoal que tinha condição de comprar um som mais alto, então ligava na porta do bar. E para falar sobre cultura popular, eu recebo aqui o músico Maurício Badé e o pesquisador de culturas populares, Henri Durante. Boa noite, Henri. Boa noite, Maurício. Boa noite. Boa noite, Cris. Henri, para a gente começar, dá para a gente explicar o que é cultura popular rapidamente? Dá sim, Cris. Olha, como você falou, cultura e cultura popular são termos muito amplos, né? Mas eu acho que aqui a gente vai estar falando hoje mais sobre aquela cultura que a gente chama de cultura popular de tradição oral. Quando a gente fala sobre o jongo, fala sobre o batuque, os maracatus, enfim. Eu acredito que uma definição seja basicamente aquela cultura que vem da oralidade. Eu acho que é isso que define, que marca essa cultura. E é aquilo que é transmitido de geração em geração. Maurício, e nosso Brasil, que tem essa dimensão continental, faz com que cada região tenha a sua característica. Isso é o que define a beleza da cultura brasileira? Sem dúvida. Isso é um ponto que dá uma autoridade, né, para cada lugar com relação às diferentes colorações das tradições. Então já vamos começar descobrindo um pouco mais do jongo. A tradição do jongo resiste em Campinas, na comunidade Jongo Dito Ribeiro. Essa é uma manifestação negra que chegou ao Brasil no século XIX e que veio trazida pelos escravizados de origem banto, principalmente do Congo e de Angola. O nosso vídeo-repórter Rodney Sugita visitou a comunidade e aí a gente mostra agora essa força ancestral dessa cultura. São Benedito, vê se de nós a lembra. A lembra, ô meu compadre, a lembra, pra chegar nesse terreiro, festejar São Benedito, na hora de Deus, amém. Oi, meu compadre, a lembra. Nós estamos aqui na cidade de Campinas, dentro do espaço da sede da comunidade Jongo Dito Ribeiro, no Centro de Referência Jongueiros e Jongueiras do Sudeste, no espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira. A comunidade Jongo Dito Ribeiro recebeu esse nome em homenagem ao meu avô, Benedito Ribeiro, que veio lá de Minas, chega em Campinas, era ferroviário, cozinheiro, e que entre as suas diversas práticas, ele também cuidava do jongo, que é um patrimônio cultural e material do Brasil. No ano de 2008, esse espaço se tornou um equipamento público e a comunidade Jongo Dito Ribeiro, a guardiã
dessa grande casarão do século XIX, que traz tanto a memória da nossa ancestralidade, como também acolheu a prática do jongo. E quando você dança jongo, pisa na nação, pisa na nação. E quando você dança jongo, pisa na nação, pisa na nação. E vai firmando essa pisada, pisa na nação. Com certeza, primeiro você vai encontrar jongueiros e jongo, né? Porque em casa de jongueiro a gente está sempre em casa. Mas também a gente tem esse centro de referência com espaço de visitação, a área de cosmovisão, que tem áreas de plantio associada à nossa mitologia africana. Temos a nossa área interna, onde a gente guarda os nossos tambores, onde a gente tem uma exposição permanente de mulheres negras e todo o conjunto arquitetônico dessa fazenda, que traz algumas formas construtivas, como essa parede de taipa, de pilão, aqui atrás de mim. Sua saia tá curtinha, tá faltando pano aí. Oi, nega, olha bem pra sua saia. Sua saia tá curtinha, tá faltando pano aí. Cuidado com o vento, sua saia pode subir. Cuidado com o vento, sua saia pode subir. Jongo é uma manifestação negra, aqui brasileira, que foi iniciada no século XIX nas fazendas de café, com os negros principalmente de origem bantu, daquele grande tronco linguístico da região de Congo e Angola, que usavam os tambores, a dança e a metáfora como forma de articulação, trocas de informação e resistência frente à escravidão. No pós-escravidão, algumas famílias negras trouxeram isso para o ambiente da festa, do culto, da religiosidade, e ainda hoje é preservado. Então, o jongo é um grande patrimônio da região sudeste do Brasil, ainda existente em mais de 50 comunidades. Só no estado de São Paulo a gente tem mais de 16 comunidades jongueiras ativas. Mas temos mais de 35 no estado de Rio de Janeiro, mais de 28 no Espírito Santo e 4 retomando o jongo em Minas Gerais. Então, falar de jongo do Sudeste é falar de milhares de famílias pretas que em torno do tambor se reencontram, em torno da sua ancestralidade. Você dança jongo, vamos pisar jongueira. E quando você dança jongo, Aqui em Campinas é uma comunidade majoritariamente de mulheres lideranças. A gente brinca que aqui é um terreiro de galinha. Tem jongo que é terreiro de galo. Então a gente brinca aqui, no terreiro de vovó, galo não canta, pinto não pia, é galinha que manda. Então aqui é terreiro de galinha, né? Aqui é um lugar onde a mulherada está à frente, somos nós que conduzimos tanto a prática do jongo, como a prática do terreiro, como a gestão desse espaço, que os galos daqui compreendem a importância de nos fortalecer nesse lugar. ô nega, olha bem pra sua saia. Sua saia tá curtinha, faltando pano aí. Então, cada comunidade de jongo é um lugar de resistência, sim, de luta, mas é um lugar extremamente de acolhimento e de esperança, de que independente dos corpos que a gente carregue, das colorações de nossa pele, se a gente respeitar essa ancestralidade, a gente pode estar junto em qualquer lugar. Vovô Dito sabia de tudo, vovô Dito mandou me buscar, como eu cheguei aqui, nem sei, eu caí nessa roda de jongo. Eu não conheci meu avô pessoalmente em vida, né? E me emociona, porque ele me escolheu. Nossa comunidade ficou com o jongo adormecido por mais de 40 anos. O jongo ficou dormindo, esperando eu nascer, para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de conduzir isso para gerações futuras. Então, eu penso que meu avô sabia de tudo quando mandou me buscar. Axé, valeu, que reportagem bonita essa. Enquanto a gente assistia, descobri que tanto o Maurício quanto o Henry já estiveram lá na comunidade do jongo do Dito Ribeiro, né?
Henry, e me fala uma coisa, a Alessandra fala ali do jongo ser uma característica, uma cultura característica do Sudeste. O que mais de cultura popular a gente pode falar que seja característico dessa região? O Sudeste é riquíssimo em manifestações culturais, sobretudo de expressões negras, né? Assim como o jongo, vários negros escravizados, eles vieram para a região aqui para trabalhar nas fazendas. E com eles vieram suas cosmovisões, suas cosmologias, suas formas de ver o mundo, suas formas de se expressar. O jongo, por exemplo, ele é uma manifestação de terreiro, né? Que é uma manifestação intracomunitária, geralmente feita à noite. E, através do jongo, eles, inclusive, estabeleciam, articulavam estratégias de fugas para os quilombos, enfim. Agora, você tem um outro conjunto de manifestações que são geralmente realizadas de dia, que são os cortejos, como as congadas. Você tem também os cortejos ambulatórios, né? Que são os cantos devocionais, né? Como as próprias folias de reis, por exemplo. Você tem os bailes também, que são das tradições populares. Acho que a gente vai falar aqui de bailes hoje, como o próprio fandango, né? Que também está presente no Sudeste, não somente no Sul. Então, a gente tem, com a chegada desses negros escravizados, forçosamente aqui para o Brasil, você tem essas manifestações culturais que eles faziam já desde a África, desde lá, recriadas aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes são recriações, que muitas vezes eles não tinham a liberdade de fazer aqui da mesma forma que eles faziam lá. E bastante também influenciados por uma cultura vinda do catolicismo, né? Isso também era muito presente, né, Maurício, em todas essas construções. A questão do catolicismo, da religiosidade, né, teve um peso muito grande com relação à prática das tradições, né, da cultura popular, porque existia a religiosidade que era assumida de uma forma imposta, né, que é o catolicismo, e o entendimento que muitas populações que não tinham tanto conhecimento, né, de escrita, né, de coisas estudadas, levavam toda a risca a questão de como as tradições católicas eram colocadas. Então, tem muitas tradições assim que vivia numa paralela. Eu sou fruto disso. Era sábado na igreja e saía da igreja, ia para as festividades do candomblé, por exemplo, que era uma coisa, as religiões de matriz africana eram sempre colocadas na paralela, né? Fazendo parte de tudo isso, exatamente. Né? E veio também com os escravizados, de origem banto, outra cultura popular passada de geração em geração. Aqui em Capivari, no interior de São Paulo, o batuque de umbigada resiste como uma celebração da vida e da fartura de comida na comunidade. Eu vivo solto no mato, não acho quem me consola. Eu vivo solto no mato, não acho quem me consola. Antes viver preso no mato do que preso na gaiola. A batucada é uma dança tradicional, né? Tradicional. Antigamente falava que era macumba, né? Não é macumba. É tradicional o batuque. Da raça negra, né? O batuque de umbigada, ele é de uma origem africana, né? Nata daqui da cidade de Capivari, né? Por quê que eu falo nata da cidade? Porque ela veio junto com os navios negreiros, com os escravos, porque Capivari foi uma cidade escravitista, né? E aqui o café no começo e depois cana-de-açúcar e algodão. O umbigo, ele é considerado a nossa primeira boca, né? Então, ali no momento da dança, em que o homem e a mulher tocam os seus umbigos, é como se todo o universo estivesse se reorganizando, né? É como se a energia feminina e a masculina estivessem em equilíbrio. Antes vivia solto no mato do que preso na gaiola. Piu, 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 piu.
Ai, o meu canarinho fugiu. O batuque do Umbigada, ele é feito assim, com os 3 instrumentos, né? Que é o tambu, quinjengue e matraca, que são os instrumentos mais essenciais. E temos também o guaiá, né? E ele é feito com uma fogueira para aquecer o tambu, né? Que o tambu sem aquecer, ele não toca. A mestre que vai cantar as modas, né? Porque nós não chamamos de música o que ela canta, é de modas, você entende? E aí faz uma fileira de homem de um lado, uma fileira de mulher do outro. Primeiramente a gente agradece a Deus, aos nossos orixás, que pela vida, pelo dia que eles nos concedem de estarmos reunidos. Quando eu comecei a coordenar o batuque, Capivari não tinha um espaço apropriado para nós nos encontrarmos, para nós fazermos as nossas conversas, as nossas rodas. Eu parei, olhei, falei, bom, vou levar o batuque para o quintal. E esse espaço onde a gente está é o quintal da Dona Marta, que nós chamamos assim carinhosamente de Quilombo do Batuque. Eu moro em Capivari, gosto muito da minha terra. Eu moro em Capivari, gosto muito da minha terra. Eu penso assim, que o batuque, sendo uma cultura como tantas outras, ele não deve morrer. E outra, ele é uma coisa que vem passando, né, dos ancestrais para nós. A minha sensação é uma alegria, né? A gente sai assim, extasiado mesmo. São João que me perdoe do que eu vou falar aqui. Precisa casar racismo aí dentro de Capivari. A gente vai fazer uma pausa agora, só que ainda tem Bumba Meu Boi, capoeira e fandango pra gente curtir juntos. Então é rapidinho, não sai daí. Estação Livre de volta, falando de culturas populares. E aí a gente vai direto para as ruas para saber o que as pessoas conhecem das nossas tradições. Cultura popular para mim é o protesto, né, da periferia, a voz da periferia expressada na arte. É um conjunto de conhecimentos ou de saberes de uma região, de um povo. Cultura popular, né, é algo que ainda vive no imaginário do povo. When we talk about popular culture, I think about art, color, I think about people. Tudo que é arte, né, para mim é cultura popular. Eu acredito que o funk é uma cultura popular, sim, porque quanto mais o tempo vai passando, né, mais ele vem expandindo, assim, ele vem se tornando cada vez mais conhecido e reconhecido como cultura, né? Devido ser do gueto, sofre, né, por diversas discriminações. Para mim a música tem que ter uma ideologia poética. E quando a letra não faz sentido, para mim não tem cultura. Ele é legítimo, é uma cultura legítima, né? Que muitas vezes ele não é reconhecido como uma cultura legítima. Baile de favela, Pia Marconi, baile de favela. Samba, is it popular? I think it's popular samba and it's typical from here, I think. Eu sou do Catiane da quebrada, sou do fogo e gargalhada. Acredito que o hip hop é sim uma cultura popular também. Embora seja uma cultura estrangeira, aqui no Brasil ele tem uma própria identidade, né? O hip hop representa, né? Tell me what is Django? I don't know. O jongo eu não conheço muito. Jongo é lindo, né? A dança quilombola, né? Eu acho muito bom. Bumba Meu Boi é da cultura, né? Nordestina, norte também.
Bumba meu boy? No, it sound like Brazilian thing. O Brasil é um dos países muito ricos em cultura, né? Maurício, a gente vê que as pessoas conhecem muito sobre cultura, talvez um pouco ainda sobre jongo, sobre Bumba Meu Boi, mas dá pra gente colocar a cultura em pequenas caixinhas ou cultura é muito mais do que isso? Eu compartilho do não colocar. Nunca, jamais. Inclusive a gente enquanto brasileiro, né? Enquanto descendentes, né? De comunidades afro-brasileiras e tal, olhando os vídeos, inclusive, e esse recorte do programa, a gente vê como é difícil atingir toda a extensão da cultura popular brasileira, né? Porque são muitos lugares, são inúmeras tradições. Quando você pega o recorte do Nordeste, por exemplo, é gigante, né? E quando você vê na extensão do programa o recorte do Sudeste, o quanto tem de tradições dentro dessas áreas, dessas regiões no país. Então, realmente, para mim, é impossível. A gente tenta colocar em caixinhas para poder ter uma explicação um pouco mais... Pelo menos, né? Para explicar, mas para viver é melhor que seja livre, não é verdade? Cultura é cotidiana, é dia a dia, né? É dia a dia. Patrimônio cultural da humanidade, o Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá é uma dança típica das regiões Norte e Nordeste, que teve origem no nosso folclore. No Maranhão, a Festa do Boi é a manifestação de cultura popular mais importante e só na capital, São Luís, são mais de 100 grupos Bumba Meu Boi. Eu penso particularmente que a melhor definição do Bumba Meu Boi é um complexo cultural, um verdadeiro amálgama de muitos bens culturais, que envolve teatro, dança, música, canto, artesanato, uma manifestação folclórica completa, que indubitavelmente é a mais representativa do Maranhão. A importância do boi vem do festejo religioso, em que se mantém a tradição dos nossos antepassados, mas hoje em dia esse festejo religioso ele virou uma espécie de rendimento para aquelas pessoas que não têm. Ele gira a economia de uma cidade. A literatura especializada nos mostra que ela data do século XVIII ainda. E, muito provavelmente, ela está relacionada com a cultura negra e indígena dos mais diversos lugares do Maranhão. Eu costumo dizer que não tem cultura, com todo respeito, né, às demais, mais forte do que a cultura negra, aquela coisa que vem da África, né, de uma certa forma padronizada pela cultura portuguesa, pela cultura holandesa, pela cultura espanhola, né? A essência da manifestação está relacionada com os povos originários. São coisas que estão diretamente imbricadas e indissociáveis. Eu costumo dizer que a África é o continente mãe de todas as manifestações culturais. Então, há que se ter o respeito pela cultura negra. Existe um ponto que eu acho extremamente importante sobre o Bumba Meu Boi, é que é um exercício de democracia com poucos. Uma manifestação extremamente democrática, né, que as pessoas que estão num determinado arraial, elas participam diretamente da apresentação. Ali se desfaz uma sociedade hierarquizada vigente naquele momento de festa. E as pessoas, digamos assim, mais comuns da nossa sociedade, elas estão subvertendo a ordem, elas que são os artistas. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós. Fora isso, todo mundo sabe que cultura é direito, né? E ela pode ajudar na promoção das comunidades. Cultura é investimento. Povo que não tem cultura não é povo, tá?
Então, quem não cuida do seu passado não é digno do seu futuro. E aí está a importância dos festejos juninos dentro de uma cidade, dentro de um estado. Vamos estar contigo em Foques e Maracá. Eu fiquei muito feliz com essa reportagem, que a família do meu pai é maranhense e meu avô era compositor do boi. Então, me encontrei aqui nessa reportagem lindíssima. Fantástico, né? Henrique, como é que a gente faz para lidar com a influência do presente em culturas ancestrais como essa do Bumba Meu Boi? Como é que a gente lida com essa questão da tradição e da renovação? Eu acho que as próprias comunidades fazem isso de uma forma muito natural, vamos dizer assim, né? Essas culturas, apesar delas serem tradicionais, né, e portanto elas trazerem formas de pensar que vêm, né, que dizem respeito a povos muito tradicionais, elas dialogam o tempo inteiro com a modernidade. Elas se atualizam constantemente. O Bumba Meu Boi é um dos exemplos onde isso acontece de uma forma muito original, né? Como a gente viu no vídeo, muitas vezes o que acontece é uma inversão social ali. Isso acontece na forma de uma sátira, né? Que é entre o pai Francisco e a Catirina, né? Que é contado no meio do alto ali do Bumba Meu Boi. Né? Então, e esses personagens, atualmente, constantemente, eles atualizam o texto, que é um texto que fala sobre as mazelas do povo, né? Então, o pai Francisco ele é obrigado, né, Maurício, a cortar e dar de comer a língua do boi, né? Então, eles constantemente incorporam elementos da política, né? Da situação social do povo. A convivência com o presente é muito intensa. Então, o povo é muito criativo nesse sentido, né? E essas manifestações, elas servem, então, como uma forma de crítica, uma forma de expressão de um contexto social, contexto político que é vivido pelas comunidades. Agora, Maurício, você, enquanto a gente assistia o vídeo, não pude deixar de perceber que você ficou emocionado, porque você viu alguém ali muito significativo, né? Teve uma hora ali, a gente viu Humberto de Maracanã, né? Que é do Bumba Meu Boi do Maracanã, lá de São Luís. Me emocionou muito porque eu convivi com ele, fui no Maranhão, vi o Bumba Meu Boi, ele participou de shows, um Bumba Meu Boi de Maracanã, né? Humberto Maracanã, gigantesco, maravilhoso. E é uma coisa que eu estava olhando também no comentário do Henry e nessa fala agora, cultura popular é política, né? É dia a dia, tem muitas tradições que aproveitam aberturas dentro do ato, dentro do alto, dentro do acontecimento ali para colocar determinados posicionamentos políticos. Cavalo Marinho é um, por exemplo, que tem texto, né, cantado e falado, versado na hora, que coloca as situações mais cotidianas, né? Porque eu acho que é o maior exemplo de resistência. Sim, né? E a cultura popular é resistência o tempo todo, Exatamente. Né? Se muitas manifestações culturais vieram com os escravizados, algumas chegaram com os colonizadores. O fandango, por exemplo, é de origem espanhola e foi trazido aqui para o Brasil pelos portugueses. Ainda hoje resiste, principalmente na região do sul do país. Tem a nossa bandeira maior, que é o fandango, né? Que a gente conhece como fandango caiçara, que é uma música, um ritmo musical que se encontra nesse território caiçara, que vem desde Paraty, no Rio de Janeiro, até a Baía da Babitonga. É um ritmo musical que tem uma dança que os homens batem com tamanco de madeira, né, fazendo a percussão da dança, uma dança muito antiga, que mais de 400 anos vem fazendo o entretenimento desse povo que mora nesse território que a gente chama território caiçara. O fandango mais tradicional, ele conta muito sobre pesca, sobre amores, né, sobre pessoas, né, mata, natureza, passarinho, né, essas coisas assim.
para a tecnologia. O baile de fandango em si, a princípio, ele era paga de mutirão, antigamente, né? Então se fazia um trabalho, as pessoas tinham dificuldade para fazer, por exemplo, uma roça, né? Um desmate, né? Tirar tronco, cepo, essas coisas que são coisas muito pesadas para uma pessoa só fazer. Então se juntava um pouco de pessoas para fazer uma roça ou tirar uma canoa, né? Um corte de canoa, algo nesse sentido. Se fazia o convite para a comunidade, ali, para a vizinhança, as pessoas faziam aquele trabalho. Depois, no final daquele trabalho ou do dia, né? Aí se fazia um fandango. Todo mundo queria participar do trabalho também, porque se não participasse do trabalho, depois não podia entrar no baile. Né? Nem que caia trovoadas violentas lá do céu, se conquista homenzinho, tiro até o meu chapéu. Mesmo sendo feio, igual filhote de raposa, vou rezar por união de marido e de esposa. Eu tive duas gêmeas, né? A Luma e a Malu, que tocam instrumento, hoje dão aula. Eu não lembro muito bem quando a gente começou, mas como a gente está muito dentro dessa cultura, só vai, assim, não tem muito começo. A gente só vai pegando e quando vai estar lá. Meu sonho pro fandango é realmente resgatar essa cultura que foi tão prejudicada com o tempo e popularizar mais ela, assim, porque é uma cultura tão boa, só que o povo realmente não reconhece. Também tenho um sonho de ser reconhecida como mestre algum dia, né? Porque eu acho muito legal, eu tô lutando pra isso e eu amo essa cultura. E aí, curtiu o fandango? E o que você acha do funk? É cultura popular o funk também? É cultura popular e a gente vai falar disso depois do intervalo. Criticado por uns, adorado por outros, inclusive eu, o funk virou um dos maiores, se não o maior movimento cultural da juventude periférica do Brasil. Além disso, hoje o funk é a nossa principal música de exportação. Desde 2018, ele é reconhecido como uma manifestação cultural pela Câmara dos Deputados. E mesmo assim, o funk ainda é alvo de criminalização no Brasil. Vamos começar! Trabalho da Bob Local, Nós estamos em Heliópolis, né, uma das maiores comunidades de São Paulo, se não a maior. Os bailes de favela, o Fluxos, são festas que acontecem na rua, né, que geralmente acontecem aos finais de semana, né, geralmente sexta, sábado e domingo, e que aglomeram bastante pessoas, né, geralmente são jovens, pessoas que vêm de fora, pessoas da própria periferia. Gostou? Quer me levar pra casa? Vem bastante gente de fora, tipo Zona Norte, Zona Leste, São Caetano, ABC, São Bernardo, Diadema. Faz a gente dar bastante trabalho pro pessoal aqui da comunidade. Eu comecei, era eu e minha esposa, hoje já são 16 funcionários, mais eu e minha esposa. A gente, quando jovem, né, quando moleque, a gente sempre procura uma festinha, procura algum rolê para fazer. Né? E os fluxos, né, no caso os bailes, eles são muito democráticos, porque não precisa de convite, você não precisa ter muita grana para colar. E quando você é jovem, você não tem grana para gastar. O legal do baile funk hoje em dia é isso, né? Porque a essência do baile funk é o baile de rua, né? Então começou com sons de carro, com paredão, o pessoal que tinha condição de comprar um som mais alto e tal, ligava na porta do bar. Então hoje, se a gente der um rolê aqui na quebrada, a gente vai encontrar, por exemplo, sei lá, uns 3, 4 baile funk. Antigamente era um só, agora são 3, 4. Então o cara que tem um bar combina com o cara do bar do lado, fala, e aí, a gente podia alugar um paredão e tal, pra trazer as pessoas pra rua. E eles, em conjunto, alugam um paredão e aí fazem o baile na rua, né? O baile de rua. Você olha uma criança que olha um profissional bem-sucedido, a criança fica deslumbrada e tal, e quer ser um jogador de futebol, quer ser um ator, quer ser alguma coisa. Hoje em dia você vê muita criança que quer ser MC, que quer ser DJ, porque sabe que a influência funk, o movimento funk tem essa potência, tem essa força. Porque tem muitos amigos meus que não gostavam de vir na comunidade. Depois que veio pra comunidade, não quer mais sair.
Henry, o funk é essa cultura popular que é criminalizada, mas é uma expressão, é muito mais que um ritmo musical, é uma expressão cultural da favela, principalmente da juventude da favela. Mas como toda cultura, sofre de apropriação cultural. A gente vê camadas mais abastadas se apropriando do funk também, gente ganhando muito dinheiro com isso. Isso descaracteriza o funk como uma cultura popular? De forma alguma. O que eu vejo que está acontecendo com o funk, hoje em dia, é o mesmo processo de apropriação, como você disse, que é feita sobre a cultura negra e que aconteceu em gêneros como o próprio blues, né? O próprio samba também aconteceu isso. E agora eu vejo que o funk de hoje é o que foi o jongo, né? Antigamente são manifestações muito próximas, né? No ponto de vista social, assim, eu diria aí do preconceito que elas sofrem e sofreram e que depois elas vão entrando numa lógica de consumo, né? Por outros segmentos sociais como a classe média, enfim, de consumo e até de devoração, como alguns pesquisadores costumam, né, atribuir esse termo. E aí elas passam de ser uma manifestação de um segmento subalternizado, isolado, que muitas vezes está nos morros, enfim, e lá é permitido eles fazerem. Essa manifestação, quando ela é assimilada por uma classe média, enfim, aí ela se torna, vamos dizer assim, mais palatável, vamos dizer, passa a sofrer menos preconceito, até que aquela comunidade que originou aquilo é expropriada, chega a ser expropriada daquilo, como a gente vê no samba, né, Marisa? Uma escola de samba hoje em dia, qualquer lugar que o negro, a pessoa da comunidade dentro ocupa, da escola, né? E eu vejo que no funk tem um processo de devoração que acho que está em curso aí. Não sei se o Maurício concorda comigo, né? Eu vejo Estava pensando aqui, tudo que a população cria, consome, né? Uma galera de uma classe mais alta, assim, enfim, classe média, vê que é gostoso, vê que é legal e se apropria. Isso em vários recortes, né? Como desde antigamente o samba, enfim, se a gente for puxar a capivara aqui, a gente vai ver muita situação. E o funk não deixa de ser. Só que o que eu vejo no funk é também um movimento de resistência de base. Os bailes, né? Eles fazem um trabalho de base, eles mantêm aquela música ali. Mesmo que ela viaje por todos os lugares pelo mundo, mas o trabalho de base ele sempre acontece. Do funk a gente vai para a capoeira, que é uma das manifestações culturais popular que tem mais adeptos e que pode ser encontrada de norte a sul do país. Nascida nas senzalas como uma forma de luta e de resistência, chegou até a ser proibida aqui no Brasil e antes de ser reconhecida como símbolo da nossa identidade. São diversas mulheres de diversos grupos, onde a gente se reunimos hoje para fazer uma apresentação à homenagem a Teresa de Benguela. E dentro desse projeto que foi feito, foi montado só para mulheres, ministrado por nós, mulheres. A capoeira chega no Brasil, né, através dos escravizados, né, mães, pais, que foram trazidos da África para aqui, para o Brasil, chega na região do Recôncavo, na Bahia, e de lá eles se desenvolvem um meio de poder sobreviver e se defender. Eles não tinham arma, a arma dele era o quê? Era o braço, pé, cabeçada, tal. O jeito deles verem os animais lutando para se defender, eles criaram a capoeira. A capoeira em si, não só no Brasil como fora, existe preconceito sim, só que a gente vem tomando um espaço muito forte, então tá uma proporção muito grande, onde a mulher está conquistando o seu espaço, é difícil, mas a luta não vai parar. Eu acho que é uma caminhada de muitas batalhas, né? Eu acho que o preconceito ele ainda é muito forte. A capoeira ainda é um espaço do valentão,
Ainda é um espaço que muitas mulheres que estão lá acabam se masculinizando, inclusive para ser aceitas, para ser lidas como boas jogadoras, como boas capoeiristas. Nos treinos acontecem alguns abusos e nos bastidores também acontece. Hoje as mulheres pegam, elas fazem roda de capoeira, elas estão ensinando capoeira. Tem muito mestre e mestra de capoeira. Preconceito, se tiver aos meus olhos na minha frente, eu não deixo passar. Eu acho que é fazer da roda um lugar possível para todo mundo. Eu acho que quando tem mulheres no espaço, as coisas ficam mais harmônicas e mais equilibradas. Ainda não acabou. Depois do intervalo tem mais cultura popular. Eu volto já já. Estação Livre de volta, falando de cultura popular e tendo o prazer de receber aqui Maurício Badé e Henri Durante. Muitas entidades trabalham para divulgar e para manter vivas diferentes tradições populares. A Associação Cultural Cachoeira faz um trabalho de pesquisa e de valorização de comunidades tradicionais e suas mais diversas manifestações. Oi, sorte! O próprio nome, né, cachoeira, ele é usado numa tradição aqui da nossa região sudeste, que é o jongo. Aí quando um jongueiro quer cantar o ponto dele, que é como chama o verso, né, que ele vai tirar, ele põe a mão no tambor e fala cachoeira. E cachoeira significa agora eu vou falar, agora eu cheguei para dar o meu recado aqui. E também tem um sentido de uma coisa muito grande, muito, né, a cachoeira é uma coisa que despenca aquele monte de água, muito caudalosa, muito rica, que é a nossa cultura popular, né? Então isso tem esse duplo sentido, né? O divino já te abençoou, Cachoeira, vamos pro céu. Meu principal interesse desde 88 é no estudo da música afro-brasileira, principalmente, que se inclui dentro da música raiz, né? Que é a música de tradição oral. A nossa região tinha pouca documentação sobre as suas tradições africanas, né, de raiz africana, então a gente foi atrás dessa ancestralidade. Acho que basicamente o trabalho do Cachoeira foi esse, registrando através de gravações de campo. A nossa abordagem é muito também da formação de musicalidades pretas no Brasil, de onde elas, né, quais são as coisas mais ancestrais que a gente pode encontrar. Então nós do Cachoeira, a gente tem esse interesse então por contar essa história, através das músicas, através da prática também, porque nós temos também um grupo que a gente aprende com os mestres. A gente foi fazendo CDs, videodocumentários. Esse acervo, eu acho que é o coração, nosso coração, porque ele é uma memória. Então, acho que basicamente o nosso trabalho é isso, é você ver todas as pontas da história e tentar juntar de alguma forma, né? Tentar refazer, porque é uma história um pouco assim, às vezes, arqueológica, uma arqueologia, né? Porque foi a história que não foi escrita, que ficou na mente, nos corpos. Badé, e aí? Chegou do Pernambuco, o que você trouxe nessa bagagem? Você é um músico que está muito presente no palco do crioulo, no palco do russo passapulso. Quero saber o que você traz junto com você. Eu por ser fruto de tradições, né, de comunidade em Recife, com maracatu, frevo, coco de roda e tal, as questões afro também, afro-religiosa. Eu trago na minha música, desde o meu trabalho com o mestre Ambrósio,
vários discos com André Abujanra, trilhas sonoras e tal, enfim, russo, né? Batucada Tamarindo, que foi um trabalho que eu condensei junto com outros músicos, né? É um trabalho sobre a percussão negra e cânticos também. E daí eu procuro fazer uma costura, né? Eu sou um músico que escuto muitas músicas de vários lugares do mundo e trago também esse mix de tambores, usando alfaia com atabaque, birimbau com moringa, várias coisas assim. Henri, você, na cultura popular, você é só um pesquisador ou também um brincante? Não, eu me considero, sobretudo, um brincante. Eu conheci essas manifestações aqui em São Paulo, né? Embora minha família seja uma parte ali do sul de Minas, né? Onde tem uma riqueza muito grande dessas tradições, mas eu conheci bastante disso na universidade. Mas assim que eu vi, né, um dos primeiros grupos deles, assim, eu já me apaixonei logo de cara. E acabei me considerando, hoje em dia, mais uma pessoa que convive, que praticamente dependo disso no meu sangue, assim, para me manter vivo. Para estar bem, né? Exatamente. Para se manter vivo, e é isso. Então, eu virei um batuqueiro, convivi muito tempo com as comunidades do Jongo do Tamandaré, em Guaratinguetá. O Grupo Cachoeira, né, também é um grupo de percussão, também, onde tem pessoas muito devotadas para essa prática da pesquisa e de manter viva essa tradição aqui na metrópole. Então, enfim, a própria Congada de Santa Efigênia, de Mogi das Cruzes, foi um grupo que me recebeu de braços abertos. Em todos os espaços. Então, a gente está em todos os espaços, junto e misturado, e é isso é muito bom, muito gostoso. Badé e Henri, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada por esse programa. E como foi dito aqui hoje, gente, cultura é um direito e também um investimento na valorização das comunidades. A gente vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais para acessar todo esse conteúdo maravilhoso que a gente faz para vocês toda semana. Sexta que vem eu tô de volta. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.